Diga comigo, chaves do reino. E por favor, uma vez mais, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde nós temos essa declaração poderosa da parte do Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Num diálogo que Jesus está inicialmente tendo com seus discípulos, e depois ele se volta para Pedro, após Pedro ter feito uma declaração mediante a ação da revelação do Pai na vida dele, Jesus declara, também eu te digo, estamos juntos? Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, e aqui está a declaração que é tema para a nossa série de mensagens nessas noites de domingo, nesse mês de abril. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Ligar e desligar são expressões idiomáticas, culturais do povo judaico, do povo hebreu. São duas palavras que é muito comum no conhecimento dos judeus. Eles estavam entendendo bem, sobretudo os discípulos de Cristo estavam entendendo bem o que Jesus estava querendo dizer aqui, declarando aqui, quando ele usa essas duas palavras, ligar e desligar. Ligar do grego del, que significa atar, proibir, negar acesso. Amém? E desligar do grego lu, que significa soltar, permitir, conceder acesso. A implicação dessa declaração de Jesus aqui aos seus discípulos, à sua igreja, é na verdade uma entrega de autoridade, é uma delegação de autoridade, porque chaves do reino tem a ver com a autoridade do reino. O que o Senhor Jesus de fato está fazendo aqui é entregando à sua igreja, entregando aos seus discípulos a autoridade do reino dos céus aqui na terra. Por isso ele declara, o que vocês ligarem aqui na terra, os céus vão ligar. O que vocês desligarem aqui na terra, os céus vão desligar. A implicação dessa declaração é que a igreja está no comando. Jesus está entregando, amém, à igreja o comando do que diz respeito ao propósito do reino de Deus aqui na terra. E eu sei que essa é uma declaração que desafia o nosso pensamento, porque pensamos em tanta autoridade que está sendo concedida agora, uma tremenda autoridade, e com ela, com certeza, uma grandíssima responsabilidade, porque como já declaramos aqui, não há autoridade sem responsabilidade, amém? Você não tem autoridade sobre algo na qual você não tem responsabilidade. Faz sentido? Você só pode ter autoridade sobre algo que você tem de fato responsabilidade. Então, o que Jesus está entregando à igreja, aos seus discípulos, é autoridade. E com ela a responsabilidade em relação aos propósitos de Deus aqui na terra. Para dizer de forma simples e contundente, Jesus está entregando aos discípulos o comando do reino dos céus aqui na terra. Ele está nos colocando no comando, porque quem tem as chaves tem o comando. Quem tem as chaves da casa tem o comando da casa. Quem tem as chaves do automóvel tem o comando do automóvel. Amém? Se você tem as chaves da casa, é você que vai permitir acesso ou é você que vai negar acesso a esta casa. Você que tem a autoridade para permitir ou para proibir. Amém? Ligar e desligar. Então, mais uma vez, quem tem as chaves tem o comando. E isso nos desafia porque estamos falando de homens imperfeitos, de pessoas que são imperfeitas, de pessoas que estão em processo, que estão sendo tratadas.
Sabemos que Pedro iria negar Jesus, amém? E Jesus estava consciente disso, e mesmo assim disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, muitos de nós temos a noção, temos a ideia de que Deus está no comando de todas as coisas. É ou não é verdade? Nós falamos isso, Deus está no comando de todas as coisas. Mas quando nós olhamos para essa declaração e para todo o contexto das Escrituras, nós vamos entender que, na verdade, Deus não está no comando de todas as coisas. E eu sei que isso desafia o nosso pensamento, a nossa ideia, o nosso conceito, porque queremos acreditar que Deus está no comando de todas as coisas. Mas é importante nós entendermos que Deus está no comando dos céus. Por isso nós oramos: Pai nosso que está nos céus. Os céus é o território de Deus. E portanto Deus tem comando sobre os céus. Deus proíbe nos céus. Deus permite nos céus. Mas na terra, Deus entregou esse comando ao homem. Deus entregou essa autoridade ao homem. Deus entregou essa responsabilidade ao homem. Ainda que Deus seja todo-poderoso, ou seja, não há limites para Deus, não há limitações para Deus. Deus pode todas as coisas. Ele, na verdade, entrega o comando da terra ao homem. A terra não é domínio de Deus, a terra é domínio do homem. Originalmente, no propósito de Deus, ao criar o homem e entregar ao homem o domínio da terra, Deus queria que homens e mulheres feitos semelhante a Ele, a sua imagem, a sua semelhança, pudessem trazer o domínio sobre a terra, representando fielmente a intenção de Deus, o propósito de Deus. Homens e mulheres que, com o coração alinhado ao coração de Deus, se tornariam representantes de Deus aqui na terra. E logo, portanto, porque esses corações estão rendidos ao Senhor como Rei dos Reis, esses corações iriam representar Deus de uma maneira digna. Logo, portanto, a terra teria uma evidência do reino de Deus. Por quê? Porque os homens que estão aí reinando sobre os reinos da terra têm Jesus como rei nos seus corações. Entende isso? Então, nunca foi a intenção de Deus governar a terra, reinar sobre a terra de forma direta. Deus iria fazer isso de uma maneira indireta, ou seja, Deus reinaria na terra, mas Ele reinaria por meio dos homens. Deus reinaria por meio das famílias. Estamos juntos? Homens e mulheres, como já disse, homens e mulheres com o coração rendido ao Senhor. Aleluia! E porque o Senhor é rei desses corações, então o território que essas pessoas têm, responsabilidade e autoridade, esse território seria uma representação do próprio caráter de Deus, da própria natureza de Deus, porque homens e mulheres, segundo a sua imagem e a sua semelhança, representariam Deus nesse território. Estamos juntos? Isso é muito importante, queridos. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessas noites de domingo sobre a autoridade que cada um de nós recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo. Falamos no domingo passado que o reino de Deus não é um reino de súditos, não é um reino de escravos. Ainda que nós nos consideramos súditos do Rei dos Reis, o reino de Deus é um reino de reinos. E Jesus é Rei de reis. Amém? Jesus não é rei de escravos, Jesus é rei de reis. Então, mais uma vez, a intenção original de Deus, quando Ele cria o homem, e lá em Gênesis capítulo 1, Ele declara: tenha o homem domínio sobre a criação. Foi o próprio Deus que entregou. Então não é de se estranhar que Jesus agora está entregando o comando à igreja, porque essa sempre foi a intenção de Deus. Estamos juntos? Sempre foi o propósito do coração de Deus que o homem estivesse no comando. Porém, o homem estivesse no comando com o seu coração, como eu já declarei, alinhado ao coração de Deus. Porém, o homem pecou. O homem desobedeceu a palavra de Deus.
A Bíblia diz que o homem, por ter pecado, ele é destituído da glória de Deus. Portanto, ele já não pode mais representar Deus nos domínios da terra, nos reinos do mundo, nos reinos dessa terra. Ok? Por quê? Porque o pecado fez a separação entre o homem e Deus. Agora, o coração do homem já não estava mais em Deus. Já não tinha mais um coração segundo Deus. Portanto, logo que nós começamos a ver sobre a face da terra, não é a representação daquele que criou a terra, mas daquele que recebeu o comando da terra, a autoridade sobre a terra. Estamos juntos? Amém? Nos céus, tudo que acontece, aleluia, os céus refletem a natureza de Deus. Os céus refletem o caráter de Deus, porque Deus tem domínio sobre os céus. Deus governa nos céus. Mais uma vez, Deus proíbe nos céus, Deus permite nos céus. Portanto, tudo que existe nos céus é uma fiel representação da autoridade de Deus. Mas a terra não. A terra não reflete mais o seu Criador. A terra não reflete mais a natureza, o caráter de Deus, mas reflete a natureza, o caráter do homem. Porque se Deus de fato, irmãos, ouça-me por favor, se Deus de fato estivesse no comando da terra, não haveria miséria. Se Deus estivesse no comando da terra, não haveria traições, não haveria corrupção, não haveria pobreza, não haveria criminalidade, porque Deus jamais permitiria que essas coisas acontecessem. Estas coisas não acontecem nos céus, porque os céus é território de Deus, é domínio de Deus. Estamos juntos? Porque há guerras, porque há fome, porque há pobreza, porque há criminalidade, porque há drogas, porque tantas coisas ruins acontecem na terra. É porque Deus não está no comando da terra. Estas coisas refletem, na verdade, o coração do homem. Refletem a natureza do homem, refletem o coração do homem que foi destituído da glória de Deus. Mas agora Jesus está dizendo: eu entrego a vocês as chaves do reino dos céus. O que vocês proibirem aqui na terra, os céus vão proibir. O que vocês permitirem aqui na terra, os céus vão o quê? Permitir. Olha que autoridade, irmãos. Que responsabilidade. Estamos juntos? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 8, versículos 3 a 6. Livro de Salmos, capítulo 8, versículos 3 a 6. A partir do momento que Deus declara lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a respeito do homem, tenha ele domínio sobre a criação. A partir desse momento que Deus, na verdade, está entregando ao homem a autoridade sobre a terra. O homem tem agora a autoridade de Deus para poder cuidar da terra, para zelar da terra. Aleluia. Amém? Então, o que o Senhor queria é que o homem, com seu coração em Deus, pudesse representá-lo aqui na terra, nesse território que Deus entrega a ele o comando, a autoridade. Por isso que declara no livro de Salmos, capítulo 8, versículos 3 a 6, quando contemplo os teus céus, Davi está declarando isso, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha o versículo 6, deste-lhe domínio, fala comigo, domínio. Mais uma vez, domínio. Quem deu domínio? Deus. Deu domínio a quem? Ao homem. Deste-lhe domínio sobre o quê? Não sobre os céus, mas sobre a criação, sobre a terra, sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então, irmãos, não é de se admirar que Jesus esteja entregando o comando agora, restaurando o comando, aleluia, aos seus discípulos, porque esta sempre foi a intenção de Deus. Então, a responsabilidade, ela só é real quando você tem autoridade sobre aquilo. Então, o que o Senhor Jesus está entregando é a autoridade, e com a autoridade Ele nos responsabiliza pelos acontecimentos da terra.
O que acontece na terra hoje não reflete o coração de Deus. Porque Deus não está no comando direto da terra. Ainda que Ele seja o Senhor da terra. Ainda que Ele seja o dono absoluto da terra, ainda que Ele seja o proprietário pleno da terra, estamos juntos? Quantos aqui já passaram pela experiência de locar um imóvel? Você é o proprietário pleno do imóvel, mas a partir do momento que você loca esse imóvel e que alguém vai morar nesse lugar, amém? Por meio de um contrato, você sabe que ainda que você seja dono, você não pode entrar a hora que você quer lá. Estamos juntos? É ou não é verdade? Você é dono, você tem a propriedade, mas quando você faz um contrato entregando a uma pessoa o uso e fruto daquele lugar, você perde a autoridade de entrar nesse lugar a hora que você quer. Você não pode mais fazer o que você quer ali. Porque tem um inquilino que agora está lá. Ele é responsável. E com a responsabilidade ele tem o quê? A autoridade. Você só pode entrar nesse lugar se você for convidado por essa pessoa. Se essa pessoa permitir. Se essa pessoa que tem as chaves abrir as portas e dizer: eu te aceito, eu te recebo, pode entrar na minha casa. Não é diferente com relação a Deus. Por isso que Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É necessário um convite, uma permissão. Amém? É necessário que você permita, é necessário que você autorize. Então, a partir do momento que Deus entrega a autoridade da terra ao homem, o domínio da terra ao homem, Deus não pode simplesmente invadir esse espaço, invadir esse território, como que arrebentando a porta de uma casa e entrando mesmo sem a sua permissão. Deus não vai fazer isso, porque Ele não vai passar por cima da sua própria palavra. Você que é uma pessoa que sabe do poder da oração, que você ganhe o entendimento da autoridade do reino dos céus na sua vida, do significado dessas chaves, porque quando você tem esse entendimento, de fato você se coloca no comando. E quando você está no comando, você não tolera mais algumas coisas que antes você tolerava. Obrigado pelo teu amém. Você não vai, a tua tolerância, o índice da sua tolerância vai diminuir significativamente no que concerne a permitir, a tolerar algumas tolices na sua vida. Obrigado pelo teu amém. Fala comigo, autoridade traz responsabilidade. E não há responsabilidade real sem a autoridade.